Estamos de volta e no programa de hoje falamos sobre o Dia do Trabalho, o feriado de hoje, e como o cenário do trabalho e emprego no Brasil afetam diretamente a produção, seu bolso, a política e o futuro dos nossos filhos. Rubens, eu vou insistir. O que é preciso fazer de forma mais rápida para que o emprego ele volte a circular? Os economistas dizem que um crescimento da economia entre 3% e 4%. Esse número é revisto todo dia para baixo. Não, seria... Iniciou-se o ano com fontes oficiais, governamentais, prevendo um crescimento de 2,5%, já baixou para 1,7%, se não me engano, crescimento do PIB. Do ano que na vem. Verdade, economistas, hoje eu li um economista do DIEESE falando que deve ficar em torno de 1%. Então, com a economia crescendo 1%, é muito difícil rever esse problema aí do mundo do trabalho, né? É muito difícil. Fazendo o quê? Cresce a informalidade, investir, por exemplo, como foi feito, desoneração de impostos na linha branca, para o telespectador entender. Você paga X de imposto para trocar sua geladeira e trocar sua máquina de lavar. Mas aí você abaixa o imposto para ver se você consegue a diminuição do preço final desse produto. Isso é que tem que fazer. Isso foi muito criticado, só para lembrar, em outros períodos. Na verdade, quando essa iniciativa da linha branca foi tomada, ela tinha a intenção de reduzir o custo dos impostos, mas que essa redução no custo dos impostos, os empresários pudessem investir esse dinheiro nos impostos que foram abatidos. E isso, infelizmente, não aconteceu. Isso não aconteceu devido que nós temos um empresariado, grande parte dela hoje no Brasil, rentista. Ela prefere fazer o quê? Em vez de comprar maquinário, fazer um investimento na planta, gerar emprego... Levar os meninos lá para o Senai. O que eu vou fazer? Eu já estou faturando um lugar, um teto já está satisfeito. Aquilo ali, se eu aumentar minha produção, contratar mais uma pessoa, não vai fazer diferença na minha produção, vai continuar constante. Então, eu vou pegar o lucro que eu tenho e vou fazer um rendimento na Bolsa de Valores. Vou fazer uma aplicação na Bolsa de Valores, vou comprar um título público. Valquíria, acho que a gente chegou num ponto que é interessante disso aqui. Quer dizer, então, que o sujeito ele prefere não expandir o maquinário, não contratar mais pessoas e investir em capital especulativo? Ou seja, Sim. Ao invés da General Electric, ela produzir lâmpadas que iluminam a TV Horizonte, ela resolve investir em dinheiro, comprar papel? Sim, infelizmente, né? Porque quando ele chega já num patamar que ele não tem mais, se ele contratar ou se ele investir, para ele não vai fazer diferença nenhuma, então ele vai para o mercado capital que muito mais rende muito mais. A maioria das grandes empresas, no Brasil, talvez no mundo também, elas têm o lado produtivo, mas elas têm o lado financeiro. Sim. Também. Lembrando também que o lado financeiro, a carga tributária é menor, né? O que a gente está conversando aqui agora tem uma importância e um impacto enorme, porque investir em capital especulativo significa você comprar uma ação lá em Hong Kong e não influenciar no trabalho da Paula, para poder abrir, por exemplo, olha, está chegando uma nova máquina de solda, ou seja, precisamos de um curso que o Senai ofereça para a gente, porque essa máquina vai vir, corte a laser, vai revolucionar tudo. Ou seja, o empresário, portanto, Valquíria, utilizando a sua ideia, as suas palavras, sim, ele deixa de comprar essa máquina de corte porque ele não tem incentivo nenhum para produzir no Brasil. Rubens... É um pouco isso. Esses incentivos fiscais dados no governo Lula e Dilma, esperava-se um retorno maior, uma contrapartida mais efetiva em termos de investimento na produção, né? Sonhando com isso um desenvolvimentismo baseado na produção, na economia real da produção e do comércio, e não na economia financeira do dinheiro, de girar dinheiro, papel que gira papel, né? Mas isso não ocorreu, pelo menos na medida Agora, que Valquíria, esperavam. Paula, Rubens,
Eu estou com a capa da The Economist, uma revista importantíssima que fala de questões, evidentemente, de economia, mas de política também, colocando aqui que o forte crescimento econômico dos Estados Unidos surpreende os economistas. Por que as nossas notícias não são tão boas quanto essas aqui? Porque, na verdade, o que influenciou muito foi uma surpresa esse crescimento de 3,2 hoje, né, que foi a notícia. Foi surpresa para todo mundo, mas aí você vê que a questão hoje, um dos motivos do crescimento dos Estados Unidos foi a exportação. Sim. E hoje a gente tem uma balança, a nossa importação hoje caiu. Então, a nossa mineração tem caído também devido à consequência de Brumadinho, que vai afetar muito a balança comercial e a economia mineira vai sofrer muito com isso também, infelizmente, né? Sim. Então, tipo assim, o crescimento... Ou seja, com a diminuição eventual de muitas demissões na Vale, isso acarreta toda uma sequência, como se fosse dominós colocados, você derruba um, ele vai derrubando todos os outros, né? Sim, mas até antes dessa notícia sair, a previsão era de um crescimento menor. Vamos ver agora qual que vai ser a projeção depois dessa dos Estados Unidos, né? A projeção era de um crescimento menor mesmo, foi acima da expectativa, né? Sim. E que a gente imagina, se a economia dos Estados Unidos tende a crescer, tende a puxar o resto do mundo também, Agora, né? para a gente não terminar com um cenário tão catastrófico, Paula, qual que é a importância do pai que está assistindo a gente agora, que está desanimado, ele mesmo está desempregado há muito tempo, vivendo de bico, mas ele tem ali um jovem de 14, 15 anos. Qual que é a importância de incentivar esse menino a fazer um ensino médio, de tarde fazer um curso profissionalizante? Qual que é a importância, Paula? Olha, vou pegar até pelo meu exemplo, né? Eu sou fruto, né, desse sistema, fui aluna do Senai, eu entrei para o Senai para fazer um curso, eu falaria isso para os pais, né? Incentiva seu filho a estudar. Nós, no Brasil, estudamos pouco. Né? A gente tem um tempo e a gente às vezes gasta muito, inclusive hoje com mídias digitais. Mas eu segui essa carreira, não tinha ali pais abastados para me favorecer. Fiz um curso no Senai de aprendizagem, gratuito. Ali eu já fui para o meu primeiro emprego, até porque o programa de aprendiz, dentro do Senai mesmo, você tem a opção de já ser um aluno contratado. Então, ali eu já fui para o mercado de trabalho, saí do Senai já empregada. E ali eu fui construindo a minha carreira. Eu fiz curso técnico, né, que é o que eu indico. Hoje tem muito mais empregos para quem, de forma mais rápida, né, para quem faz o curso técnico e usar, né, o curso superior como exatamente para uma continuidade da sua carreira. Né? Hoje o jovem ele começa a sua carreira no mundo ali do trabalho, ele já tem a sua renda, vai ser muito mais fácil para ele fazer um curso superior de forma assertiva e muitas vezes já empregado. Né? Ele Paula, vai conduzir às vezes isso. eu encontro com adolescentes no consultório ainda muito desanimados com essa questão, de fato muito mais voltados para o Instagram dele, tá bombando, do que outra coisa desse tipo. Às vezes, quando a gente pega, por exemplo, um menino que tem um curso no Senai, e aí ele entra ou para o SESI Senai, né, o ensino médio com o ensino técnico de tarde, ou então ele vai fazer Cefet, por que não? Sim. E aí, dentro dessas instituições, ele vai, por exemplo, para a Olimpíada do Conhecimento do Senai, ele pega uma iniciação científica no Cefet. Sim. Quando esse menino vai para a universidade, imagine, se não imaginar não vai ter jeito, não projeta, não foca. O seu jovem na universidade de engenharia, por exemplo, Sim. tendo um técnico em mecânica, iniciação científica em um desses cursos, ou um prêmio de Olimpíada do Conhecimento em um curso Sim. de aprendizagem no Senai. Rubens, é isso que vai fazer com que esse jovem tenha mais empregabilidade, não é? Com certeza, com certeza. A situação dos jovens, a situação do trabalho dos jovens é mais dramática, né? Como você mesmo colocou, é a geração, que eles dizem, a geração nem. Sim. 85%. Nem trabalha, nem estuda. Isso é muito ruim. Isso não é ruim só para a economia, é ruim para a sociedade, porque esses jovens ficam sem perspectiva de vida. Sim. Né? Cria-se uma sociedade, uma anomia, assim, ou seja, um salve-se quem puder, um vale tudo. Assim, muitos vão para o caminho errado da droga. Sim, Então, assim, é importante. Como a Paula falou, eu acho que uma formação técnica aí no Senai não é garantia, mas está melhor do que o que não tem. Né? É preciso fortalecer as instituições de mediação, ou quê? Com certeza.
Hoje a gente está vendo um ataque às instituições, infelizmente, começou pelos sindicatos, agora estamos passando pelo Sistema S, que está sofrendo um ataque muito grande. O Sistema S tem uma participação muito importante, como foi dito por aqui. Essas instituições elas precisam ser fortalecidas porque elas contribuem de uma forma direta e indiretamente para a sociedade. Perfeito. Uma alegria tê-los aqui para falar de um assunto tão importante nesse finalzinho de um feriado no meio da semana. O programa de hoje fica por aqui e eu te espero na semana que vem para mais um Horizonte Debate. Repito isso várias vezes. Se você não sabe de política, você não sabe o preço do pão e nem da sola do seu sapato. Grande abraço. Até a próxima semana. Tchau.